E arte não é carreira. Não dá para agir por interesse. Artes visuais é sonho. E você quer partilhar esse sonho com o outro. É uma missão. Parece uma coisa idiota, mas é uma missão, gente. É uma missão, assim, é uma beleza, assim. O Ateliê Piratininga são as pessoas. O Piratininga é o espírito coletivo que transita entre as máquinas e o amor pelo corte. O amor pela gravura. A gravura, assim, ela não é nada muito novo. Vai ter pelo menos 500 anos ou mais, né? Vem de uma tradição e de várias gerações de artistas que vieram antes, professores, mestres. O Ateliê Piratininga, para mim, assim, é uma formação não só profissional, educacional, assim, mas é uma formação de mundo, assim, né? De como você se colocar. É um lugar, assim, eu acho que de templo, sabe? A gravura, eu acho que ela é aquilo, é o que a pessoa é, ela revela, né? Acho que tem a impressão, tem isso, o revelar a matriz. Então, quando você está gravando, você também está se revelando para alguma matéria. Eu sempre começo, às vezes quando eu entro no ateliê, eu sempre penso num trabalho que eu estou desenvolvendo já há alguns anos, assim, e não sei como eu vou terminar. Para soltar a imaginação, para começar a sentir um pouco o ateliê, as pessoas que estão em volta, a história que esse ateliê demonstra, né? E a energia também que o Ernesto Bonato deixou aqui pra gente. É importante a gente sempre lembrar desse mestre. Assim. Legal, ok. Conta pra gente um pouco sobre você, sobre a sua história, brevemente, assim. Então, eu me chamo Ernesto Bonato, e fui um dos fundadores do Piratininga, em 1993. Bom, eu fui uma criança que sempre gostou muito de natureza, assim, de observar as coisas, pequenas coisas, assim, né? As formigas. E eu acho que esse interesse pela natureza e também pelo mundo interior, assim, sempre também gostei muito de ficar sozinho, quieto, me levaram naturalmente para o desenho, para a arte. Então fiz faculdade de artes, estudei na USP, né? E nessa experiência encontrei meus primeiros mestres, né? E foi justamente nesse ambiente da universidade que eu conheci os amigos, né, que viriam a ser os parceiros do Piratininga, né? E nesses ateliês que estavam dentro de instituições públicas, né, esse grupo começou a perceber como era interessante esse trabalho conjunto, né? E foi um pouco a partir daí que a gente começou a sonhar com a possibilidade de ter um espaço independente, gerido por artistas, né? E que viria depois a ser o Piratininga. Vou montar aqui o... Isso aqui é uma ponta seca que eu ganhei de um amigo meu. Pô, Ulisses, estou te dando de presente uma ponta seca de tungstênio. Eu olhei assim... Porra, que incrível. E ela não sai da minha mão agora. Bom, separei essas chapas que eu pretendo fazer umas águas fortes. Esse trabalho de água forte é um trabalho que eu faço justamente para soltar a imaginação, né? Soltar uma vontade quase irresistível de gravar, riscar. O meu verdadeiro projeto aqui é fazer gravura. Né, permanecer na gravura. Assim, atualmente, aqui no Piratininga, a gente trabalha muito com gravura de uma maneira, não geral assim, mas de estilo. Gravura em metal, que aí a gente abre para um universo de água forte, água tinta, fotogravura, sobreposição de imagem, serigrafia, monotipia, que está um pouco mais relacionado com o desenho. Esqueci alguma? Acho que é isso. Então, basicamente, é a xilogravura e a gravura em metal. Cara, eu não vivo sem gravura, eu não vivo sem desenho, eu não vivo sem dar um tapa na cabeça desse garoto aí. Meu nome é Rafael Kenji, eu faço gravura e cerâmica. Estou aqui no Ateliê Piratininga desde 2009. Eu sou Rafael Giannini. Calma, peraí. Não vou fazer isso aí, não. Rafael Giannini,
membro ativo aqui do Ateliê Piratininga desde 2014. Eu sou a Rafaele, faço parte do ateliê aqui desde, acho que 2012. Meu nome é Pedro Pessoa e eu tô aqui no Pira desde 2008. Vou falar, hein? Sem corte, sem filtro. Aqui é um pinga-fogo. Eu sou Ulisses Boscolo, sou membro do Ateliê Piratininga, professor da Faculdade de Santa Marcelina, na cadeira de gravura. E foi no Piratininga que eu comecei a ministrar aulas, né? Ganhando a confiança justamente do Ernesto Bonato. É inacreditável. Ele é um cara que arriscou muito. Desde então estou aqui. Eu sempre lembro do professor Cláudio Mubarak, em 1998, me apresentou a gravura, e do Rodrigo Cunha, meu amigo, né? Lembro que ele tinha o costume, o Rodrigo Cunha, de fazer pequenos retratos, né? E na aula de gravura em metal, ele fez o retrato da mãe dele pequenininha, assim. Eu não sabia o que era gravura em metal, e quando eu vi o Cláudio imprimindo a gravura em metal, nossa, me deu uma alegria incrível, assim. Quando revelou no papel, assim, essa alegria eu guardo até hoje. E era o rosto da mãe do Rodrigo Cunha, mas não era mais a mãe do Rodrigo Cunha, era um rosto que se identificava com tudo, pequenininho assim. Mas a maneira como o Cláudio imprimiu isso, o amor que o professor ministrou na chapa do aluno, eu não esqueço nunca mais. Foi um negócio muito forte, assim, tão forte, que eu tive a sensação de que eu já tinha vivido isso antes. Mas é um impacto muito grande para qualquer idade, qualquer pessoa, assim, É engraçado, eu acho que é uma coisa meio enraizada, primordial, assim, uma coisa mais antiga que todo mundo, assim, que é essa revelação, né? Eu acho que é isso. Você tem uma superfície que você deposita uma informação, que você deposita um desejo, uma poética, uma sensibilidade sua. E isso vai ser multiplicado. Gravura, um papel impresso da matriz, você está depositando uma expectativa do que foi possível realizar, do que você conseguiu realizar na matriz para um suporte. O papel é uma revelação dos seus limites, né? Do que você consegue comunicar sensivelmente, tecnicamente uma imagem, né? Quando você tira uma cópia, né, uma impressão de uma matriz, de uma gravura, é esse momento de tirar, né, de revelar essa pele da matriz, assim, a gente respira isso, né? Tem um núcleo fundamental, assim, que é a Georgia Volpe, o Armando Sobral. Nós três nos conhecemos nesses ateliês e nós tivemos uma experiência em Belém, uma experiência muito reveladora diante daquela
aquele mundo amazônico, né, daquela cultura riquíssima. A gente voltou já com muita vontade de fazer coisas juntos. E aí aconteceu uma coisa inusitada, assim, logo depois. A Geórgia, ela alugava uma pequena sala num cortiço, numa espécie de cortiço, num casarão desses antigos ainda, do começo do século XX. E um dia o dono do cortiço despejou todo mundo. E ela, na época, estava trabalhando com pinturas grandes. Do dia para a noite, ela se viu na rua com aquelas pinturas enormes. E ela, nesse desespero de descobrir o que ela ia fazer com aquilo, ela lembrou que a casa da frente, que também era um casarão, no fundo desse casarão tinha um galpão, um lugar meio abandonado, assim, meio fechado. Ela tocou a campainha desse casarão com a intenção de pedir para o dono para guardar as telas dela por um tempo, até ela conseguir um outro lugar. Quem atendeu foi justamente o dono. Ele imediatamente acolheu, permitiu que ela guardasse as pinturas lá e, mais do que isso, permitiu que ela ficasse trabalhando lá enquanto ela não tivesse um outro lugar. Só que esse galpão era gigantesco, assim, tinha várias salas, 2 andares. Então a Geórgia abriu espaço numa das primeiras salas ali, pôs as coisas dela e começou a trabalhar. E começou a chamar os amigos. E aos poucos a gente ocupou o galpão inteiro. E foram chegando cada vez mais pessoas, né? Então foi assim que surgiu o Piratininga. Eu sou Amália Barrio, faço parte do Pira desde 2017. Esse gosto pelo desenho, pela pintura, pela cor, pela arte de um modo geral, eu acho que foram conjuntos de coisas que me levaram nesse caminho de escolher uma faculdade de artes visuais. E é onde eu tô agora, um pouco, assim, tentando trabalhar com isso. Eu gosto muito de recombinar matrizes, né? O meu trabalho, querendo ou não, ele traz uma espacialidade. Ele trabalha com espacialidade difusa. E ele precisa de espaço para acontecer. Então, Uma atmosfera aqui. é uma atmosfera. Eu vou cortar essas placas e depois passar um verniz nelas. Aí a gente vai queimar. A gente vai voltar aos princípios do século XVII. Olha lá, vai. Que é uma casa, né? O próprio espaço físico é uma casa, né? Aqui seria a sala, a gente tem a cozinha, a gente tem o banheiro, a gente tem o jardim, a gente tem a garagem. Eu não nasci no Brasil, né? Eu sou francesa e eu vim aqui, a primeira vez que eu visitei o Brasil foi em 2008 para fazer uma pesquisa sobre coletivo, arte no Brasil. Foi nessa época que eu conheci o ateliê. Não falava uma palavra de português e quando eu vim aqui a primeira vez eu
não conhecia muito a gravura. Gostei do espaço, do ambiente, das pessoas, desse espírito também de trabalhar junto num espaço coletivo. E comecei a fazer fotogravura, na verdade. As suas matrizes de São Paulo. Eu tiro várias fotos, aí misturo tudo no computador e depois eu transfiro para o cobre. O ateliê, quando eu cheguei no início, ele mudou bastante, né? Conforme os anos passando, ele vai sempre mudando conforme as pessoas que usam. Eu vejo como um espaço muito de compartilhar experiência, conhecimento. Por mim foi um espaço assim de muita liberdade, de me sentir muito livre, de poder fazer meu trabalho. É muito bom poder ter isso numa cidade como São Paulo, que eu acho que é um lugar difícil assim para você conseguir manter um espaço assim tanto tempo. Aí eu lembro que quando eu entrei, tinha umas gravuras do Ernesto, tinha uma bolinha com um preço. Eu não lembro agora qual era o valor, mas foi a primeira vez que eu tive consciência de que o que eu fazia, de certa forma, tinha um valor monetário. Artes plásticas era uma gravura, ou desenho, ou pintura, né? As artes plásticas eram uma profissão. Eu não tinha consciência disso. Também não tá só nesse lugar do sagrado, tá num lugar de botar a mão na massa, de sujar, do profano e do fazer, sabe? Quando eu vim a primeira vez, eu não conhecia esse tipo de espaço, essa forma de compartilhar o trabalho, o jeito de se organizar assim para poder ter um espaço como artista, poder trabalhar, desenvolver sua pesquisa. Tem um momento de uma contemplação do trabalho do outro. Vira uma chave, vendo o outro trabalhar às vezes, que não teria virado se você estivesse sozinho. Eu sempre tenho a ideia de um vagalume. Assim, sabe, um vagalume? Assim, um bichinho tá quietinho, assim, de repente acende uma luz, assim, você percebe, porra, tá ali. Só que ele não tá sozinho, o vagalume nunca tá sozinho, tá sempre um enxame, né? Então aí você vê aquelas coisinhas assim, pô, não é mais um inseto, quando tá voando parece uma estrela, né? Tem a sensação dessas coisas assim, você imagina uma coisa é outra. E aí ela se apaga. Eu acho que essa coisa é muito antiga e primordial, né, da gravura. A gravura vem desde aquelas cavernas com as marcas nas mãos, né, nas paredes, juntavam um pigmento na boca e cuspia na mão contra as paredes. A primeira matriz é aquelas mãos, né? Você entender que você pode multiplicar uma informação para outras pessoas a partir daquele momento no próprio corpo, né? Usando matrizes para ser o primeiro método de reprodução de uma informação, né? A gravura, primordialmente falando, ela consiste em você ter uma matriz, ou madeira, ou metal, a grosso modo, e que você tem algum processo de encavo. O que vai ser impresso é essa marca. É uma matéria que tem uma incisão e que vai ser impressa. Então você imagina uma sociedade em que você tem pouca imagem fluindo, né? Mesmo a própria imagem de si é rara, né? Poucas pessoas tinham espelho, poucas pessoas tinham acesso à pintura. Assim, essa comunicação de imagens, ela dá um salto com a gravura, né? Eu acho que é muito absurdo. Se você parar e pensar, a gente fazendo gravura hoje imagino que não seja só uma vontade de resgate, é uma coisa primordial de ver as marcas no mundo, assim, né? Arte não é carreira.
É uma missão. Não existe hierarquia, não existe carreira. O corte não é feito para si mesmo. É feito para durar, é o tempo que dura. O artista é um cara que está sempre interessado em aprender, né? Em descobrir alguma coisa nova. E ao mesmo tempo, ele sempre é movido por uma vontade de compartilhar isso que ele aprendeu, que ele descobriu com o outro. No fundo é isso que você está fazendo, você está convidando o outro para ficar do seu lado e olhar para aquilo que você estava descobrindo, né? E experienciar aquilo junto com você. Como é que tá a temperatura do ácido? Mano, ácido novo. É mesmo? Novo. Tá lascado? 46. Meu Deus. Do jeito que você gosta. Eu me desliguei do ateliê em 2013. Eu pude passar esse bastão para um grupo de artistas que está aí quase 10 anos depois da minha saída, né? E estão mantendo o mesmo espírito vivo. Ou seja, eu quero que esse projeto, essa ideia, ela exista para além das pessoas que estão circunstancialmente ocupando esse lugar. As coisas fundamentais, elas não conseguem se realizar numa única geração. Elas precisam de muitas gerações para se enraizar e ganhar corpo. Quando a gente pega uma madeira e uma goiva para entalhar, a gente está refazendo um gesto que alguém lá no século XIV, XIII fazia. Mas a gente está fazendo isso hoje, com todas as questões de hoje, com todas as necessidades de hoje, e esse gesto é absolutamente atual, é absolutamente contemporâneo, e ele é absolutamente necessário. A escultura, a pintura, o desenho, o cinema, de certa forma, respondem a uma necessidade específica do ser humano. Então, na verdade, é uma dinâmica em que todo mundo está, de certa forma, estimulando todo mundo para esse mergulho em si mesmo também. Você produz nesse mergulho uma riqueza tão grande, que ela transborda. Não tem como ficar em si mesmo. E você respondendo a sua pergunta, eu acho que é por isso que o ateliê existe, é para isso que ele existe. Ele existe porque a gente precisa dele. Ok. Beleza.